É. Ah, tá. Eu pensei que era João Vitor do sexto ano. Pronto. Aí tem a professora, menino do nono só tem três. Aí vamos seguir, que eu não vou ligar para ninguém, não. Cada um tem. É, o pessoal, né? Ontem foi feriado, mas a gente tem a responsabilidade. A página é 170, vice? Certo, eu vou abrir o livro aqui, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou abrir o livro. As praias já tá indo muita gente. É o quê? As praias. Minha filha, tu visse ontem, Jesus amado, o povo acha que não tem mais Gente quarentena. demais. É isso. O povo tá brincando, Jesus. Jesus abençoe cada um, porque eu tava dizendo, meu Deus, eu sem sair de casa, peguei uma dengue da moléstia. Jesus Imagina, abençoa quem se cuida, minha filha. Quem não se cuida vai penar. porque eu digo, meu Deus. É o fim dos tempos, você acha que o Não. quê? A Daísa disse que Valber não tava nem com. Verdade, é. Verdade. Lá para de tarde eu vou dar uma ligadinha para a Daísa, sabe? Porque a bichinha ligou e quem atendeu foi Ísio. E a Ísio disse, mãe, tá no banheiro, vai tomar um banho, que tá com as pernas inchadas. Aí ela, sim, ela mandou até o nome do remédio para mim tomar. É que eu tô melhorando, viu? Que é natural o remédio. Ela disse que é para os ossos, magnésia. Aí eu tô tomando, depois eu tô melhor. Depois que É. eu comecei a tomar, tô sentindo bem melhor. Me Ela diga disse, a é ótimo. Aí página. eu. Haja 170. 170. Deixa eu procurar aqui. É, mas tá em um foco grande aí de chikungunya no Mangabeira. Olha, são 3 ruas afetadas aqui. 3 ruas afetadas, com a de Adaísa 4. E E a essa gente casa, mandou e tu mora comunicar. perto da Isa, é? Não, a Adaísa. Tu sabe onde é a casa da Adaísa, não sabe? Sei, Onde é a casa da Adaísa? Aí pronto, aí a minha a minha não tem o Banco do Brasil? tem, Sabe onde é o Banco do Brasil? Da principal? tem. Sabe onde é o banco? Pronto, a minha aqui, perto do Banco do Brasil. Perto do Rei das Quentinhas. Como é o Aí assunto aí? Como é o nome do assunto? o assunto é as fronteiras na América Portuguesa. Que série é essa, né? Nono? Não, não é o sétimo, né? Não, é nono, minha linda. Desculpa, eu vou ter, porque eu botei o livro tudo em ordem aqui. Ah, é o nono, né? É, Desculpa, o Bom sétimo é dia. o. Oi, desculpa. Eu botei o livro assim, sexto, sétimo, tu acha? Porque tava tudo arrumadinho. Nono. Bom dia. bom Bom dia, dia, Marcos. Até que enfim que esses meninos é que acordaram. sim, acordaram. O Marcolinho tá difícil, Marcolinho. Feriado aí. Tu é doido. Meu Não, filho, mas hoje não é feriado mais não, viu? aula normal, tudo normal. Não, mas Dá atrasar uma conta do banco para ver se não cobra hoje? É a página 150. Certo, 150. Brasil, da democracia à ditadura. 150, né? É. Só um minutinho. Eu achei o assunto diferente aí, por isso que eu estava perguntando. É porque eu botei o livro assim, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí quando eu peguei agora, eu digo, oxe. E eu creio que era o sétimo. Deixa eu Não, carregar que eu nem aqui, pronto, carregou. falar nisso, cadê meu celular? Então, olha, a primeira aula é atividade, conteúdo, depois é É, o atividade. conteúdo. Vocês se Aí vai ser organizem aí com caderno, com lápis. até a página 154. Deixa eu aumentar aqui. Apareceu aí a página. Não,
Vou ver aqui. Ah, tá aparecendo pequenininha. Pronto, tá? Vou aumentar a letra. Aumentar, é. Agora, esse jornal para ler, viu? Não vai dar, não. Não, não é para ler o jornal, não. É só para ler Para ler, não, né? Só para ler as coisas, né? só Cuidado, para porque ler eu o também no ministro meu... que renunciou. Tava lendo... no meu livro, eu digo, meu Deus, nem com a lupa eu tava conseguindo ler. Tá, calma, Não é para ler, não. Então, aí eu... Sim, tá certo. Então, você lê só as anunciadas, né? É. Brasil, democracia, ditadura. O ministro renunciou, aqui está a sua explicação. Aí tem cinemas, doces, essas coisas, besteira. Aí vem a leitura. Em 1945, como vimos, Getúlio Vargas foi afastado do poder e o poder democrático foi restaurado no Brasil. Nesse contexto, surgiram diferentes propostas políticas para o país. Uma de cunho nacionalista, que defendia o Estado forte e independente, com restrição ao capital estrangeiro. Outra de cunho liberal, defendia o vínculo como o capitalismo internacional, a abertura aos produtos e capitais estrangeiros e maior aproximação com os Estados Unidos. Uma corrente monetária, não, desculpa, uma corrente minoritária de tendências comunista propunha maior participação do Estado na vida nacional, conforme queria os nacionalistas. Entretanto, rejeitava a manutenção das antigas estruturas sociais e políticas e defendiam uma aproximação com o bloco liderado pela União Soviética. Entre 1946 e 1964, as propostas nacionalistas e liberais se alternaram no governo democrático a partir de 1964, sob o pretexto de livrar o país da ameaça comunista. A democracia foi revogada e o Brasil conheceu mais uma ditadura. Então, essa é a abertura do Brasil em democracia, a ditadura, que ele está dizendo que nesse contexto surgiram diferentes propostas políticas para o país. A nacionalista e a liberal. Nacionalista defendia um Estado forte e independente, com restrições ao capital estrangeiro. E a liberal defendia um vínculo com o capitalismo internacional, a abertura aos produtos e capitais estrangeiros, maior aproximação com os Estados Unidos. Aí, uma corrente minoritária, de tendência comunista, propunha maior participação do Estado na vida nacional. Conforme queriam os nacionalistas, entretanto, rejeitava a manutenção das antigas estruturas sociais e políticas e defendia uma aproximação com o bloco liderado pela União Soviética. Aí foi em 1946 a 1964, as propostas nacionalistas e liberais se alternaram nos governos democráticos e a partir de 1964, sob o pretexto de livrar o país da ameaça comunista, a democracia foi revogada e o Brasil conheceu mais uma ditadura. Então, vamos continuar, né? Pode passar a página adiante. Vice Marconil, por favor. Aí tem governo democrático em 1946 e 1964. A partir da década de 1950, o Brasil viveu um intenso crescimento urbano e industrial. E os meios de comunicação e de transporte se modernizaram. As transmissões de televisão começaram em 1950, com a TV Tupi, de São Paulo. E desde então, a importância desse veículo se tornou cada vez maior.
No contexto da Guerra Fria, o Brasil aproximou-se dos Estados Unidos, o que tornou predominantemente a divulgação propagandística do American of Life, que é modo de vida americano, no país. Então, aqui ele está mostrando, a gente também está vendo a gravura, tem a linha do tempo de 1946 a 1951, que foi o governo de Gaspar Dutra, 1951 a 1950, governo de Getúlio Vargas, 1956 a 1961, governo de Juscelino Kubitschek. Em 1961 foi o governo de Jânio Quadros, 1961 a 1964, o governo de João Goulart, 1964 foi o golpe militar com apoio civil. Isso é a linha do tempo que a gente está vendo, e essa linha do tempo vai ser estudada de acordo com esses capítulos. Nessa foto aqui, ele diz Walter Forster, A Vida Alves em cenas de uma primeira novela da TV brasileira. Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi, São Paulo. Então, essa foto aqui está mostrando uma das primeiras novelas. Aí vem Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. Logo no início do governo Dutra, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou nova Constituição promulgada ainda em 1946. Dutra assumiu uma orientação liberal, restringindo a ação do Estado a áreas fundamentais definidas no Plano SALT, abreviaturas de saúde, alimentação, transporte e energia. Também facilitou a entrada de capital estrangeiro, especialmente o estadunidense. Em 1947, rompeu relações com a União Soviética e decretou a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, cassando o mandato de parlamentares eleitos por essa legenda. Então, olha, Eurico Gaspar Dutra, vou ler mais uma vez. Então, Eurico Gaspar Dutra, em 1946 a 1951, logo, Dutra, no início do governo de Dutra, que é o governo dele, né? A Assembleia Nacional Constituinte elaborou uma nova Constituição, promulgada ainda em 1946. Dutra assumiu uma orientação liberal, restringindo a ação do Estado a áreas fundamentais, definidas no Plano SALT, abreviatura de saúde, alimentação, transporte e energia. Também facilitou a entrada de capital estrangeiro, especialmente o estadunidense, em 1947, rompeu relações com a União Soviética e decretou a ilegalidade do Partido Comunista do Brasil, cassando o mandato de parlamentares eleitos por essa legenda. Então, foi isso que Eurico Gaspar Dutra, que era o nome dele, que aconteceu no início do governo dele. Tem o Getúlio Vargas. Aí tu pode passar a página. Vê se marca o Nilton, por favor, para a gente ler Getúlio Vargas, em 1951 a 1954. Em seu governo democrático, Vargas assumiu uma postura nacionalista e intervencionista. Para incentivar a indústria nacional, restringiu importações e investimentos estrangeiros. Fundou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, em 1952. No ano seguinte, criou a Petrobras, estatal que detinha o monopólio da exploração e do refino do petróleo no Brasil. Vargas também dobrou o valor do salário mínimo, conquistou ainda mais o apoio
dos trabalhadores. Essa medida aumentaram a oposição dos liberais da União Democrática, UDN, de oficiais de forças armadas e de empréstimos ligados ao capital estrangeiro. Em 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, principal oponente de Vargas, sofreu um atentado. Pessoas próximas ao presidente foram acusadas de envolvimento no caso, o que provocou uma grande campanha por sua renúncia. Pressionando, Vargas suicidou-se em 24 de agosto de 1954, causando comoção popular em todo o país. Após a morte de Vargas, seu vice, Café Filho, ficou na presidência, mas afastou-se do poder por motivo de saúde e foi sucedido por Carlos Luiz, presidente da Câmara, e depois por Nereu Ramos, presidente do Senado. Então, a gente está vendo aqui as fotos de Café Filho, né, que foi de 1954 a 1955. Aqui a foto, foto não, né? Uma sage, sei lá, aqueles de Carlos Luiz, em 1955, e de Nereu Ramos, de 1955 a 1956. Então, esse foi os presidentes que afastou-se do poder também por motivo de saúde, que foi ele, o Café Filho, que é esse aqui. Depois foi sucedido por Carlos, que é esse que está aqui no meio, né? Carlos. E depois Nereu Ramos. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Juscelino, colignação do PSD e do PTB, venceu as eleições em 1955. Seu vice foi João Goulart, foi ex-ministro do Trabalho de Vargas. O governo de JK, como era conhecido, que é Juscelino Kubitschek, foi marcado pelo desenvolvimento. Aqui, o governo de JK, como era conhecido, Juscelino Kubitschek, marcado pelo desenvolvimentismo, sob o lema de seu programa do governo. 50 anos de progresso em 5 anos de realizações, ele estabeleceu um plano de metas que priorizava os senhores de energia, indústria, educação, transporte e alimentos. Para alcançar essas metas, favoreceu a entrada de capitais e de empresas transnacionais no país. Essa política resultou na instalação de fábricas de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos e cigarros. Na construção de usinas hidrelétricas, Furnas e Três Marias, e na pavimentação de milhares de quilômetros de estradas. Mas a maior obra do governo JK foi a construção de Brasília. Contudo, os empréstimos tomados de instituições estrangeiras deixaram o país em uma séria crise financeira, com a inflação chegada a 25% em 1960. Então, esse é o Juscelino Kubitschek, né, que como ele está dizendo como foi o progresso dele, de realizações, estabeleceu o plano de metas, depois resultou as instalações de fábricas, foi de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos e cigarro. Fez a construção de usinas hidrelétricas e Furnas e de Três Marias. E na pavimentação de milhares de estradas, mas a maior obra de
JK, foi a construção de Brasília, né? Foi ele que fez a cidade de Brasília. E depois disso, os empréstimos também na instituição estrangeira deixaram o país em uma série de crise financeira, com inflação chegando até 25%. Isso foi no ano de 1960. Depois a gente vê o governo de Jânio Quadros, de 1961. Então, nas eleições de 1960, o candidato apoiado pela UDN, Jânio Quadros, foi eleito presidente e João Goulart, PSDB e PTB, foi eleito vice. Naquela época, presidente e vice eram votados separadamente e, por isso, poderiam vencer candidatos de chapas diferentes. Usando uma vassoura como símbolo de campanha, Jânio Quadros prometeu limpar a vida política nacional e combater a corrupção. Muito bem. A corrupção. Tomou uma série de medidas impopulares, cortando gastos do governo e congelando os salários dos trabalhadores. A fim de ampliar mercados, reatou relações com países socialistas, desagradando seu próprio partido. Após 7 meses de governo, renunciou ao cargo em uma manobra política fracassada. Jânio contava com a rejeição e seu vice, que era visto como associado às causas trabalhistas e ao comunismo. Por isso, esperava que a população e o Congresso Nacional rejeitassem sua renúncia. Então, exigiria planos, poderes para continuar na presidência. A renúncia, porém, foi aceita imediatamente e nenhum grupo propôs sua permanência no poder. Então, esse é o governo de Jânio Quadros, que foi em 1961. Candidato apoiado pela UDN, União Democrática Nacional. Jânio Quadros foi eleito presidente, João Goulart foi eleito presidente, e João Goulart, do PS, foi ao... Naquela época os presidentes e vice-presidentes eram votados separadamente. Aí, hoje não, hoje a gente vota assim. Se a gente votar no presidente, a gente praticamente está votando no vice, né? Mas ele disse que naquela época era votado separadamente. E por isso poderiam vencer candidatos da chapa diferentes, usando aí da chapa diferente. Então, o que foi que ele fez? Usando uma vassoura com símbolo de campanha, Jânio prometeu limpar, quer dizer, varrer tudo, né? Tudo que era sujeira, limpar. A vida política nacional e combater corrupção. Aí tomou uma série de medidas impopulares, quer dizer, essas medidas que ele tomou, acho que não agradou a muita gente, cortando gasto de governos e congelando salários de trabalhadores, que é meio difícil. A fim de ampliar mercados, reatou relações com países socialistas, desagradando seu próprio partido. Após 7 meses do governo, ele renunciou ao cargo. Em sua manobra política fracassada, Jânio contava com a rejeição de seu vice, que era visto como associado às causas trabalhistas e ao comunismo. Por isso, esperava que a população e o Congresso Nacional rejeitassem sua renúncia. Então, exigiria planos, poderes para continuar na presidência. A renúncia, porém, foi aceita imediatamente e nenhum grupo propôs sua permanência no poder, porque também muitos não aceitavam o que ele estava fazendo, né? Aí foi pouco o mandato dele. Marconildo, pode passar adiante, viu? Por favor.
Isso. João Goulart, de 1961 a 1964. Alguns militares e políticos da UDN tentaram impedir a posse de João Goulart, ou Jango, como era conhecido. Jango só assumiu após uma alteração da Constituição que implantou o parlamentarismo no país. Com isso, os poderes do presidente foram transferidos para o primeiro-ministro a ser escolhido pelo Congresso Nacional. No ano de 1963, os brasileiros decidiram em plebiscitos pela restauração do regime presidencial. Então, aqui, ó, parlamentarismo. Aí a gente tem aqui, sistema político em que o chefe de governo é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento e não o presidente. Aí temos plebiscito, né? Aqui como é de plebiscito. Plebiscito, consulta popular sobre questão de grande interesse político ou social, em que os cidadãos se manifestam votando sim ou não. Então, aqui é plebiscito e parlamentarismo, que ocorreu no governo de João Goulart, que foi de 1961 a 1964. Aí veio o golpe de 1964. Vamos ver o que foi esse golpe. Durante o governo de João Goulart, a situação econômica do país se agravou. Em 1963, a inflação chegou aos 80%, o que afetou gravemente o poder aquisitivo dos trabalhadores. Para contê-la, o governo lançou o Plano Trienal, que teve efeito mínimos. As pressões populares cresceram, levando Jango a defender amplas reformas nos setores agrário, administrativo, fiscal e bancário, conhecido como reformas de base. Essas medidas foram vistas pelos seus opositores como ameaçadoras de ordem liberal vigente. Do conjunto de propostas, 3 ajudaram a entender os interesses que estavam ameaçados. A criação de Superintendência Nacional do Abastecimento, SUNAB, órgão do governo encarregado de controlar os preços dos produtos interferidos nos lucros dos produtos comerciais. Depois veio Os produtores e comerciantes. Dos produtores. Obrigada, vice. Os produtores comerciais. Eu não posso fechar. Aí vem. Aí vem na criação onde eu estava, peraí. Eu me lembrei de fechar a porta. De 3 ajuda, né? Criação. Aí vem a proposta de reforma agrária nos latifúndios improdutivos, em troca de uma indenização aos proprietários. Estes, porém, não concordavam com os valores propostos pelo governo, considerados muito baixos. A restrição da remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, gerando a oposição dos Estados Unidos e de grupos ligados ao capital internacional. Diante de tantos embates, Jango aproximou-se de organizações de esquerda. Entre elas tiveram destaque a União Nacional dos Estudantes, UNE, e as ligas camponesas. Ao estimular manifestações de apoio, Jango provou crescente temor em seus adversários. Em 13 de março de 1964, no chamado Comício da Central, realizadas em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente prometeu às entidades de trabalhadores
e estudantes ali presentes, que profundaria as reformas. Em resposta aos conservadores, organizaram uma grande passeata em São Paulo, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Dela participaram setores da igreja e do empresariado que se opunham às propostas de Jango, por acreditarem que elas transformariam o Brasil em um país comunista. A sociedade brasileira se dividia entre apoiadores e opositores de Jango, quando, em 31 de março, oficiais do alto escalão do exército rebelaram-se contra seu governo, apoiados por vários governadores. Ronaldo, viu? Ele tá aí. Certo, apoiados por vários governadores, como Magalhães Pinto, aí em Minas Gerais, né? Carlos Lacerda, Rio de Janeiro, e Ademar de Barros, São Paulo. Os militares depuseram o presidente. Era o início da ditadura comandada pelos militares. Então, o que a gente está vendo? O golpe de 1964, né? Então, esse golpe de 1964 foi diante de tanto embate que Jango aproximou-se da organização. Ô, mulher, fecha essa... Estão tudo de uma forma. Diante de tantos embates, Jango aproximou-se da organização da esquerda. Entre elas tiveram destaque a União Nacional dos Estudantes e a Liga dos Camponeses. Aí, quando foi em março de 1964, o chamado comício central realizado em frente da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente prometeu que as entidades de trabalhadores e estudantes ali presentes que aprofundaria as reformas. E em respostas, os conservadores organizaram uma grande passeata em São Paulo, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, dela participaram setores de igrejas, de empresários, que se opunham às propostas deles, de Jango, né? E que acreditavam que elas transformariam o Brasil em um país comunista. Então, a sociedade brasileira se dividiu entre apoiadores e opositores de Jango, quando, em 31 de março, oficiais do alto escalão do Exército rebelaram-se contra seu governo, apoiados por vários governadores, como Magalhães Pinto, Carlos Lacerda e Ademar de Barros. E os militares depuseram o presidente, e era o início da ditadura, comandada pelos militares. Então, esse foi o golpe de 1964. Aí a gente vai ver os anos de chumbo. Amigo, vai passar adiante? Oi. Ux. Eu, hein? Então, a gente... vamos ver os anos de chumbo. Depois eu dou uma lidinha para a gente fazer. Vai ser até a página... Vai ser até a página 55. Vê se marcou comigo, deixa eu ver. Então, vamos ver os anos de chumbo. Golpe de 1964 deu início a uma série de governos militares, que foi o que a gente leu antes, né? Aí, autoritários que perduraram até 1985. Durante esse período, houve uma progressiva anulação das liberdades democráticas, com poderes concentrados no executivo. Limitou-se à atuação do legislativo e do judiciário, transformando em poderes submissos. Os governos estaduais e municipais também perderam autonomia, passando a simples executores das decisões federais.
Na área econômica, os governos militares promoveram a abertura do mercado ao capital e às empresas estrangeiras, ampliando a internacionalização da economia. O processo foi acompanhado de estabilização financeira e crescimento econômico, sobretudo entre 1970 e 1973, graças às altas taxas de crescimento. Esses anos ficaram conhecidos como milagre econômico. Para legitimar seu poder, os militares criaram um eficiente serviço de propaganda, buscando despertar patriotismo da população com slogans como: "Este é um país que vai para frente. Ninguém segura este país. Brasil, potência do ano 2000. Brasil, ame-o ou deixe-o." Ao mesmo tempo, instauraram um violento sistema de repressão. Os protestos e quaisquer outras manifestações contrárias ao governo eram vistas como ameaças à segurança nacional, sendo durante reprimidos. Muitos opositores foram presos, exilados ou mortos por autoridades policiais e militares. Após a deposição do presidente João Goulart, uma junta militar decretou o ato institucional número 1, AL-1, que é a mesma coisa de número, né? Que garantia aos executivos amplos poderes, como cassar mandatos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários civis e militares e decretar estado... Aí, Marcos, passa mais um pouquinho, né? Passa mais a página um pouquinho aí, por favor, vice. Vou terminar de ler aqui o resto. Deixa eu fechar essa perninha. Deixa eu fechar a porta aqui, porque eu estou ouvindo a aula do lado de fora. Oi, deixa eu fechar a porta. Eu fechar a porta. Eu estou ouvindo a aula da minha neta lá de fora. Estou ouvindo elas conversando. Sim. Tá. Eu acho que falta só 1 minuto para terminar. Eu fui fechar a porta. Mas aí a gente vai fazer o exercício, viu? Deixa eu terminar esse. Eu acho que dá tempo de ler. Aí marcou no Então, mas a aula começou de 8h46, aí tipo, só falta 1 minuto para dar 26 agora. Então, aí eu termino de ler. Então, mas a gente tem 2 aulas hoje. Ah, é 2 seguidas, é? São 2 aulas. Aí eu termino esse, aí na próxima, quando a gente voltar, exercício. Porque eu estou dividindo o livro. Estou dividindo, não, a gente combinou, né? Para dividir assim, porque ele é muito extenso, o capítulo. Aí a gente faz 2, faz exercício, fica bem melhor, vocês a gente fica mais assimilado, vê tudo direitinho. Sim, deixa eu terminar, né? Sim, ao mesmo tempo, instauraram um violento sistema de repressão. Os protestos e quaisquer outras manifestações contrárias ao governo eram vistos como ameaças à segurança nacional. Sendo durante reprimidos, muitos opositores foram presos, exilados ou